Nessa segunda parte da aula, eu quero tratar do seguinte tema, da natureza jurídica do orçamento. Então, deixa eu voltar aqui a projeção. Compartilhar, aqui estamos. Esse orçamento, que é um ato político de autorização da despesa pública, vai gerar um enorme debate entre os juristas a respeito da sua natureza jurídica. Onde surge o problema? Por que é que existe tanta discussão sobre a natureza jurídica do orçamento, até mais do que existe sobre a natureza jurídica de qualquer outra norma? Porque este orçamento público, que se dirige a fatos futuros, que faz prognósticos de receitas e de despesas que podem não ocorrer, gera alguma dificuldade para o seu cumprimento. Afinal de contas, qualquer um poderia se perguntar: o que é que significa cumprir a lei de orçamento? Significa ser obrigado a atender a todos os seus comandos, como, por exemplo, arrecadar exatamente aquilo que a lei especifica, ou a gastar exatamente aquilo que a lei determina? Será que este seria o efeito da aprovação da norma orçamentária? Vejam que não faria sentido essa discussão surgir num regime como o inglês, em que havia outros critérios de solução do conflito. Em outros países, como por exemplo França, como por exemplo Alemanha, essa questão é muito mais importante, porque não havia a mesma naturalidade para resolver de maneira política o descumprimento do compromisso orçamentário, do acordo orçamentário. Escuto o microfone ligado, parece um espectro quando alguém liga o microfone, assim. Sinto a presença do microfone, né? Embora não esteja vendo a tela. Bom, vamos lá. Então, a natureza jurídica do orçamento surge como um critério para se determinar qual seria o efeito do descumprimento do orçamento e o que é que significa descumprir o orçamento. Vejam que a primeira questão relevante para se resolver esse problema complicado era definir primeiro se o orçamento era lei. O orçamento que foi votado por um parlamento é ou não é lei? Vocês podem se perguntar, mas que questão boba, que dúvida estúpida. Como é que alguém poderia ter dúvida de que o orçamento é lei? Vejam isto aqui. Constituição Federal, artigo 165. Estou projetando a tela, né? Ainda, estou. Artigo 165 da Constituição. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, tarará, leis. Qual que é a dúvida de que o orçamento é lei? Pois é, no Brasil não tem dúvida nenhuma. Nos outros países, normalmente as constituições não são tão claras dessa forma. Várias dessas constituições se referem ao orçamento como um ato. O orçamento é um ato. E aí surge a discussão. O que é que significa ser um ato? A diferença entre ato e lei se torna crucial, né? Ato versus lei. Esse é um dos primeiros dilemas a serem resolvidos. Alguns juristas diziam o seguinte, quando esse problema começa a ser discutido na Itália, na França, na Alemanha. Eles diziam o seguinte: nós não podemos compreender o orçamento público como uma lei em sentido próprio, porque o fato de que o documento orçamentário é aprovado por um órgão legislativo não confere a ele a natureza de lei. Esse orçamento permanece como um ato
porque ele tem efeitos sempre individuais e concretos, enquanto a lei se define por ter efeitos gerais e abstratos. O destinatário da lei é uma comunidade mais ampla do que um indivíduo, e o objeto regulado pela lei é um fato, um fenômeno abstrato, certo? Não se refere a um fenômeno específico. O espectro foi embora. Não se refere a um fenômeno específico, a lei enquanto norma de efeitos abstratos. Ela não se esgota em uma única aplicação, ela tem permanência ao longo do tempo. Não matar, por exemplo, é um efeito, é um tipo previsto no Código Penal, que tem característica permanente, né, se refere a uma conduta abstrata, de um indivíduo abstrato e não de nenhum indivíduo específico, ao mesmo tempo em que se dirige a todos os indivíduos pelo próprio princípio da isonomia. Ninguém poderia ser isento desta norma de não matar, né, dessa proibição normativa de não matar. A lei tem, então, efeitos gerais abstratos. Eles diziam, um orçamento não tem nenhum desses efeitos. O orçamento é uma norma de efeito individual e concreto, e não uma norma de efeito geral e abstrato. Individual, porque ela tem sim um destinatário específico. Ela autoriza o poder executivo a arrecadar e a gastar. Portanto, é um único indivíduo. E cada uma das previsões do orçamento se destina também a órgãos específicos da administração pública. A autorização para que a Secretaria de Educação gaste é um efeito individual da norma. É apenas a Secretaria de Educação que vale como destinatária da norma, que conta como destinatária da norma. Essa autorização dada à Secretaria de Educação não se estende à Secretaria de Saúde, à Casa Civil, à chefia do Executivo, nada disso. Então, os efeitos da norma são individuais. Ao mesmo tempo, os efeitos dela são concretos. Se consumam com a aplicação e a norma perde naturalmente seu objeto com a execução do seu conteúdo. Uma vez arrecadados os recursos no exercício, essa norma perde o seu objeto para o exercício seguinte. Uma vez realizado o gasto até o limite previsto no orçamento, esta norma esgota seus efeitos. Ela, portanto, é um mero ato de efeitos individuais e concretos. Ela não é uma norma de efeitos gerais abstratos, que seria característica da lei. Isso nos permitiria, então, definir o orçamento público de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua ontologia, aquilo que o orçamento é. O que esses doutrinadores estão dizendo pode se resumir ao seguinte: toda norma orçamentária tem necessariamente, sempre e em todo caso, efeitos individuais e concretos. Não adianta o direito se bater contra isso. O orçamento é necessariamente um ato administrativo, poderiam dizer, e não uma lei. Por que, então, a autorização parlamentar? Vejam que discussão elegante, né? Que dúvida importante do ponto de vista político e jurídico. Se o orçamento é ontologicamente um ato e não uma lei, qual seria o sentido da previsão constitucional de que o parlamento deve autorizar as receitas e as despesas do Estado? Para responder essa pergunta, talvez valha a pena retomar o percurso dessa discussão, para entender melhor o seu contexto, como é que se desenvolve esse debate.
Não é por acaso que essa discussão aparece na Alemanha pela primeira vez, né? Primeiro porque, como eu já disse, os países da Europa continental não tinham a mesma facilidade do Reino Unido para compreender o processo político como instrumento de solução de controvérsias. Os ingleses, desde o século XVII, estavam acostumados a resolver pelo jogo parlamentar os conflitos e as crises políticas. Na Europa continental, isso era mais difícil. A França precisou fazer uma ampla revolução que passou por um período do terror e várias cabeças rolaram. Na Alemanha, o choque entre órgãos que se pretendiam igualmente fortes levavam a situações de impasse. O governo e o parlamento não conseguiam se entender a respeito das regras de solução de conflitos com a mesma praticidade, com o mesmo pragmatismo dos ingleses a esse respeito. Havia uma disputa maior entre o governo e o parlamento alemães, né? E alguns historiadores vão dizer que a Alemanha se constrói como Estado de direito antes de se tornar um Estado democrático. Ou seja, o Estado de direito é anterior à democracia na Alemanha. As duas coisas não necessariamente andam juntas, embora pareça intuitivo. O Estado de Direito, como a sujeição do Estado a regras, não significava, num primeiro momento, que esse Estado se tornava democrático. Havia um órgão representativo, um parlamento, mas esse parlamento convivia com um executivo muitas vezes autoritário, né? Ali representado pelo chanceler de ferro, o Otto von Bismarck. E todo esse conflito marca o início dessa discussão. O Bismarck precisava autorizar certas despesas de guerra que seriam realizadas numa campanha alemã na Áustria, precisava autorizar algumas despesas na guerra contra a Áustria, porque havia ali uma disputa forte pela unificação alemã, os territórios do sul disputavam certa independência, resistiam, aquela região da Bavária resistia bastante à unificação alemã, e havia vários gastos que precisavam ser realizados, né? O processo de construção do Estado alemão não havia sido concluído, ainda havia uma disputa, né? Só o norte da Alemanha que havia se unificado. E, em consequência disso, o Bismarck precisava realizar certas despesas, realizar certos contingenciamentos, fazer certas suplementações, retirar despesas de um setor e colocar em outro, que violavam a lei autorizada pelo parlamento. E o parlamento, como muitas vezes resistia ao chanceler, ao poder do chanceler, se recusava a autorizar essas medidas de execução do orçamento. A situação chegou a um ponto de crise, ou seja, as instituições alemãs, ou melhor dizendo, não havia Alemanha propriamente dita, né? As instituições da Prússia, do norte da Alemanha, não tinham uma regra para resolver esse conflito, como tinha o Reino Unido. Afinal de contas, há poderes que não entram num acordo, o parlamento diz não pode, o executivo diz eu posso, e ninguém sabe quem pode o quê. Afinal de contas, quem tinha a chave do orçamento? Quem tinha razão nessa história? Quem é que estava certo? A Constituição não definia as regras para responder essa pergunta. A quem o direito conferia a possibilidade de modificar o orçamento? Era um cenário de crise constitucional propriamente dita, crise constitucional técnica, certo? A Constituição não consegue resolver impasses políticos. E, do lado do parlamento, um jurista chamado Henel defendia as prerrogativas do parlamento, defendia que a Alemanha, que já começava a se constituir como um Estado de direito, se transformasse também num Estado democrático. Ou seja, que o órgão representativo pudesse ter poderes mais amplos de fazer valer a sua vontade sobre o governo. Então, a supremacia, o poder que vem em primeiro lugar, estaria com o parlamento, na interpretação do Henel.
Isso levaria à ideia de que o fato de que a norma orçamentária tenha sido aprovada pelo parlamento lhe conferiria o caráter de lei, lei em sentido próprio. O Renner dizia o seguinte: não adianta tentar definir o orçamento pela sua ontologia, por aquilo que ele é. O orçamento não existe fora do direito, é o direito que define o que o orçamento é. E se a Constituição do norte da Alemanha dizia que cabe ao parlamento autorizar o orçamento, então este orçamento é lei, porque ele foi aprovado pelo órgão que elabora as leis. A aprovação parlamentar, a manifestação da vontade do parlamento, conferiria natureza legal à norma orçamentária. O orçamento é lei em todos os sentidos. Quais seriam esses sentidos? É lei na forma, porque foi votado, né, pelo parlamento, foi promulgado como lei, e é lei no conteúdo. Porque o fato do parlamento ter manifestado a sua vontade sobre a lei orçamentária obriga o executivo a cumprir aquela vontade. O orçamento não era um mero acordo. O orçamento é um ato da soberania parlamentar. Esse conceito de soberania parlamentar não era muito evidente na Alemanha. E essa posição do Renner, ela quase que cai no esquecimento ao longo da história, né? Ele é o primeiro a escrever trabalho sobre isso, mas ele é um jurista razoavelmente esquecido. O oponente do Renner, esse sim é muito lembrado, muito celebrado, né? Já ouviram falar do Paul Laban, ou Paul Laban, como dizem os alemães? Conhecem? O Paul Laban acaba por formular uma outra opinião em oposição às ideias do Renner, segundo a qual a soberania do Estado alemão não estaria representada no parlamento intrinsecamente. A soberania do Estado alemão estaria representada na Constituição. E a Constituição do Estado alemão de então, dizia o Laban, atribuía ao poder executivo a liderança do processo político. O Laban discorda de que necessariamente a soberania cabe ao órgão representativo popular. Não é? A ideia de que a soberania está no povo. A soberania estaria naquilo que a Constituição alemã definia. E a Constituição atribuía ao chefe do Poder Executivo a iniciativa em diversas matérias, esse é o primeiro ponto, e, em segundo lugar, a liderança da administração pública. Essa liderança da administração pública, esse poder de agenda, esse poder de iniciativa, esse poder de execução, faria com que tudo aquilo que fosse atos administrativos coubesse ao governo. Caberia ao parlamento deliberar ou impor a execução apenas daquilo que fosse essencialmente lei. Mas o orçamento não é lei, dizia o Laban. O orçamento não tem esses efeitos gerais e concretos. Ele tem efeitos gerais e abstratos. Ele tem efeitos meramente individuais e concretos. Pela sua natureza, ele é um ato administrativo. E se ele é um ato administrativo, o parlamento estaria invadindo o poder executivo, violando a separação de poderes, ao violar as prerrogativas que seriam do governo. O Paul Laban, primeiro, ele é um autor muito importante para o direito público, né? De uma inteligência assim, diabólica, né? Na formulação de ideias, na capacidade de expressão, e ele tem alguns conceitos que depois vão ser carregados ao longo da história, né? Ele desenvolve a ideia, por exemplo, do princípio monárquico, ou seja, a ideia de que a coroa carrega, por força da Constituição, parte da soberania. E aquele que executa os atos de governo em nome da coroa seria o primeiro-ministro, né, o Laban. Então, por força da Constituição, ele teria um poder que o parlamento não poderia violar.
Sabe em alemão como é que se diz princípio monárquico? Eu não consigo direito... Ah, consegui. Führerprinzip. É o princípio do Führer. O Führer apareceria mais tarde na Alemanha num contexto muito mais trágico. Mas o Laban começa a construir essa ideia já na segunda metade do século XIX. E em 1880, por aí, ele escreve o seu Tratado sobre Direito Orçamentário, que é uma peça fundamental, defendendo justamente a natureza de ato administrativo do orçamento. Como é que o Laban responde a essa pergunta? Por que seria necessária autorização parlamentar? Ele diz o seguinte: a autorização parlamentar serve, segundo a Constituição, para que o parlamento conheça as decisões financeiras do executivo. O envio da proposta de orçamento ao parlamento é um ato informativo. É para que se tome conhecimento, para que se tome ciência do que é feito com os recursos públicos. Em razão, no entanto, da natureza material de ato administrativo, o parlamento não poderia fazer mais do que tomar conhecimento. Não poderia impor a execução, porque isso seria uma violação do princípio monárquico, da ideia de que compete ao governo representante do detentor da soberania, que era o rei, executar essas medidas administrativas previstas no orçamento. Todas as medidas de efeitos individuais e concretos seriam tipicamente da administração e não do parlamento. A resposta do Laban vai na seguinte direção, portanto, que o orçamento é lei. A rebelde aqui, a página. É lei em sentido formal, mas ato administrativo em sentido material. Vejam que ele é engenhoso. Ele cinde, ele racha no meio o conceito de lei. Ele diz que há determinadas leis que são leis materialmente porque elas têm efeitos gerais e abstratos. Por exemplo, o Código Civil, por exemplo, o Código Penal. Há outras leis, no entanto, que o são apenas na forma, porque foram votadas, mas não são no conteúdo, porque elas têm efeitos individuais e concretos. Este é justamente o caso do orçamento público. Outros exemplos que ele dá seriam, por exemplo, a nomeação do primeiro-ministro, né? É uma norma também de efeito individual e concreto, por um prazo certo, tem um destinatário certo, específico. Bom, todas as previsões do orçamento, então, teriam meramente uma natureza formal. O chanceler poderia alterar o orçamento público durante a sua execução? Portanto, sim, poderia. Porque aquilo representa um ato administrativo do chanceler, desde que respeitada a autorização, ou seja, desde que não se ultrapassasse a autorização dada pelo parlamento, o chanceler poderia, por exemplo, não executar. O chanceler poderia transferir recursos, remanejar recursos, suplementar dotações, etc, etc, etc. Não seria possível entender que, pelo fato do orçamento ter sido aprovado, ele criaria direitos subjetivos do parlamento a exigir a execução do orçamento tal como foi votado. O orçamento funcionaria como tetos, autorizações e limites de gasto, mas não obrigações para que fosse cumprido tal como aprovado. E o Laban tem ideias muito interessantes, né, muito instigantes. Ele diz o seguinte: bom, se a gente for considerar que o orçamento é uma norma vinculante, uma norma cogente, que cria obrigação de execução pelo Poder Executivo, então isso significa que se o Executivo arrecadar mais tributos do que tivesse previsto no orçamento, ele cometeu um ilícito? Isso significaria que se o executivo poupar recursos, porque ele é, digamos assim, mais racional na gestão do dinheiro público, ele cometeu um ilícito?
Ele faz essas perguntas. No debate com o Renner, a resposta do Lavand é, para a época, mais bem construída, né? Ela atendia, digamos assim, ao contexto social e político da época, não só pelos argumentos internos, mas ela era uma resposta mais adequada ao seu tempo, não é? Que era o tempo do chanceler forte, e menos o tempo da democracia. Bom, tudo isso leva, então, à construção dessa ideia de que o orçamento é uma lei em sentido formal, mas não uma lei em sentido material.